Se não for o Senhor, o que seria de nós? Nessa noite nós vamos ministrar a palavra do Senhor e nós vamos utilizar dois textos da palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. E aí eu vou pedir ao Ian que fique atento aí, porque nós vamos pular alguns versículos aqui, amém? Deuteronômio, capítulo de número 28, versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Se fielmente obedeceres a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordeno, Javé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. Versículo de número 5. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho partirão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo de número 10. Então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Javé, e terão pavor de ti. Versículo número 13. O Senhor fará de ti a cabeça das nações e não a cauda, se obedeceres aos mandamentos de Javé, o teu Deus, que neste dia te ordeno, para os guardar e cumprir. Sendo assim, estarei sempre por cima, nunca por baixo. Portanto, não te desviarás nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguires outros deuses e prestar-lhes culto. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, a palavra do Senhor, ela vem nos falar, podeis assentar, ela vem nos falar aqui, que se nós formos obedientes à palavra do Senhor, o nosso Deus, e seguirmos todos os mandamentos que neste dia Ele tem nos ordenado, Javé, o nosso Deus, Ele nos exaltará sobre todas as nações da terra. Hoje, nós estamos buscando a estatura de varão perfeito. Nós estamos buscando sermos servos do Senhor, buscando obedecer aquilo que o Senhor fala, mas ainda nós somos falhos em algumas coisas. E quando nós formos para o segundo texto, nós vamos ver uma das maiores falhas que nós temos cometido como seres humanos. Bom, a palavra do Senhor diz aqui sobre obediência. Está falando sobre obediências, que se ouvirmos a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. E se você ler o capítulo 28 inteiro, você vai ver que até o versículo 14, você vai ver que são várias bênçãos. Aqui está falando de bênçãos espirituais, bênçãos materiais, está falando de celeiros cheios, está falando que nós não seremos olhados como cauda, mas sim como cabeça das nações. E quando eu olho para essa frase, eu vejo cabeça das nações, eu penso que o Senhor está falando que os governantes, sendo obedientes ao Senhor, as pessoas que almejam ser governantes de algum lugar, um presidente, um prefeito, alguém dessa forma, ele sendo obediente ao Senhor, o Senhor irá o exaltar, o Senhor o irá colocar em posições estratégicas. Nós vemos hoje que países que são predominantemente cristãos, são países que são abençoados. Nós vemos lugares onde a predominância cristã, ela é verdadeira, cristão verdadeira ali, são cidades abençoadas. Eu trabalhei numa cidade chamada Ipatinga,
E lá, boa parte da população é cristã evangélica. E a gente vê igrejas para todos os lados que a gente vai lá. Eu tive em Betim, lá onde o André e a Denise mora. Cada esquina que você vai tem uma ou duas igrejas. Cada rua que você passa tem uma igreja. E todas estavam abertas quando nós passamos. Agora, quando você só diz que é cristão, mas não obedece os preceitos da palavra de Deus, então, meus irmãos, as coisas se tornam mais difíceis. Elas se tornam mais difíceis. Quando você está num determinado lugar, aonde a idolatria prolifera, aonde o engano prolifera, aonde os olhos das pessoas estão tapadas pela visão do príncipe deste mundo, torna-se mais difícil até para nós que somos cristãos, porque a palavra do Senhor fala que nos últimos dias apareceriam profetas que, se possível, enganariam até mesmo os eleitos de Deus. Mas nessa noite o Senhor nos fala de obediência, e fala no versículo 10: então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido pelo nome de Javé, e terão pavor de ti. Hoje nós vemos aí quantas pessoas que pregam o nome de Jesus que são mortas. Se nós formos ler, que a Maria que está estudando aí, né, como é que chama? Teologia, ela vai aprender isso ainda, né? Lá, quando a igreja nasce em Atos dos Apóstolos, porque a igreja, ela nasce ali em Atos, né? E vai passar algum tempo do nascimento da igreja, a igreja começa a crescer, as perseguições também começam. As perseguições começam. E uma pessoa que perseguiu a igreja ferozmente foi Saulo. E Saulo, ele era douto na lei, criado e ensinado aos pés de Gamaliel, que era um dos grandes, e foi um que disse: olha, eu acho que vocês não devem se preocupar. Está chiando? Eu troquei a pilha desse trem aqui agora. Desliga esse trem. Desligar. Som, lei. Dá isso aí. E foi ele mesmo quem disse: olha, não está chiando alguma coisa, né? Tá? Abaixa o volume um pouquinho, vermelho aí. E ele diz assim: olha, o negócio é o seguinte, se esse Jesus aí, com essa doutrina, for algo que for para valer mesmo, vou falar com as minhas palavras aqui, se for algo que for para valer mesmo, vai perdurar e ninguém vai conseguir impedir. Agora, se for como fulano de tal, que tinha 400 seguidores, quando matou ele, os seguidores dele debandaram todo mundo. Então Saulo, ele cresce ouvindo isso, ele cresce aprendendo as coisas da lei judaica e tal, apesar de ser um cidadão romano e tal. Tem lugares que ele conseguiu ministrar a palavra e outros não conseguiriam ir. Por isso que a palavra vai dizer das viagens de Saulo, as viagens missionárias de Saulo. Agora, uma coisa, irmãos, nós temos que entender e aprender, que nessa noite, por mais que as nossas lutas sejam grandes, a palavra nos fala de obediência, e nós temos que obedecer àquele que se chama Deus. Porque quando nós deixamos de ser obedientes, nós vamos entrar em algumas situações que a palavra de Deus fala. E uma delas foi o que aconteceu com Saul. Saul, quando ia ter o seu reino, mas está chiando. Vamos seguir lá. Saul, quando ele Quando Saul, ele vai dizer, ele vai ter o seu reinado constituído ali pelo Senhor, aprovado pelo Senhor, o que Saul faz? Ele desobedece uma ordenança de Deus. Ele era para ter matado todos os amalequitas, e ele pega e vai lá e salva o rei, pega os de
despojos, e o que acontece? Ele continua rei por cerca de 30 anos, porém sem a presença de Deus. E depois, se você estudar a palavra, você vai ver como que Saul morreu. Mas a obediência, ela está para nós. A obediência do Senhor, ela não pode ser uma obediência só momentânea, uma obediência só naquilo que é bom para mim. A obediência no Senhor tem que ser em todas as coisas. Se o Senhor falar para mim hoje: Márcio, eu preciso de você lá na Bahia, para pregar o evangelho lá, eis-me aqui, Senhor. E Deus vai me dar as condições para que eu vá para lá, para que eu esteja lá. Márcio, eu preciso que você fique aqui, seus filhos, seus dias serão aqui em Botelhos. Amém. Se for da vontade de Deus, amém. É a minha vontade? Não, mas é a vontade do Senhor. Se for a vontade do Senhor, então vamos cumprir o que a vontade do Senhor fala. Nós muitas vezes pecamos porque nós não guardamos a nossa língua dentro da nossa boca, e aí a desobediência vai vir começando por aí. E eu fiz esse arrudeio aqui para que você comece a entender, porque agora nós vamos começar a pregar para valer. A palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo de número 3: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidades. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de animais, de répteis e de serpentes marinhos e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Então, amados irmãos, nessa noite, a palavra do Senhor vem nos falar sobre obediência, mas a palavra do Senhor vem nos falar também sobre um dos menores órgãos do corpo humano, chamado língua. E a palavra vai dizer que aquele que não tropeça no falar, ele é perfeito varão. Muitas das vezes, irmãos, e quando nós dizemos isso, a palavra, eu sempre digo que a palavra, quando ministramos a palavra do Senhor, a palavra começa em nós mesmos. Uma coisa é temperamento, uma coisa é personalidade, outra coisa é fala. Aqui a palavra não está falando de personalidade, nem de temperança, de nada disso. A palavra está dizendo de fala, de língua. Então, uma coisa, por exemplo, está falando aqui: se nós colocamos freio na boca do cavalo
para que ele nos obedeça, e também nós lhe dirigimos o corpo inteiro. Ou seja, quando você coloca um freio na boca de um cavalo, além de conduzir ele, você é capaz de dominar ele. O Titanic, quem sabe da história do Titanic, sem ser a parte ali do filme, né? Onde o Jack, não sei o que, a Rose, né? Afunda lá. Mas quem já estudou um pouquinho a história do Titanic, assistiu documentários, sabe que o Titanic ele afundou a priori devido ao pequeno leme que ele tinha. Se ele tivesse um leme maior, o timoneiro teria conseguido desviar daquele iceberg. Porém, como o leme dele era muito pequeno, ao rodar todo o timão, ele não teve força suficiente pela velocidade que ele estava para se desviar. Então, quer dizer, um pequeno navio daquele tamanho, mas um pequeno leme ocasionou a morte de mais de 1.500 pessoas. Nós queremos nessa noite dizer que estamos nós em poucas pessoas, mas diante do Senhor somos uma multidão. Aleluia! No seio da casa do Senhor, as palavras precisam ser de bênção, as palavras precisam ser palavras que enaltecem a pessoa do nosso Deus. Aqui, amados irmãos, eu quero separar aqui alguns pontos que nós precisamos entender. Eu não posso me gabar de ter uma oratória, eu não posso me gabar de ser um pregador da palavra e dizer, eu sou melhor do que o fulano porque eu prego a palavra. Não é o fato de alguém falar bem, falar bonito, falar alto, falar do jeito que... Não é isso que o torna um pregador da palavra. O que o torna um pregador da palavra, primeiro é o chamado. Segundo é a unção, autoridade e poder no nome de Jesus. Terceiro, conhecimento daquilo que vai pregar. Porque não adianta você vir aqui, eu chamar uma pessoa que nunca pegou na palavra de Deus e falar com ele, prega aí. Deus pode usar? Pode, porque Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus pode sim usar, mas hoje o Senhor te dá inúmeros momentos de capacitação para a palavra de Deus, e você tem que usar isso. O meu povo perece por falta de conhecimento, e o conhecimento vem como? De ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Ah, mas então eu vou ficar atento só aqui à palavra? Existem inúmeros livros que foram escritos por homens de Deus, que foram homens que receberam a revelação daquilo que escreveram, que nós podemos ler e estudar. Mas a palavra do Senhor tem que ser o cerne da nossa pregação. Ela precisa ser o cerne. Mas apóstolo, o que tem a ver isso, obediência, com isso que o senhor está pregando? Tem tudo a ver. Por quê? Porque quando eu obedeço a palavra do Senhor, quando eu estou obedecendo a palavra do Senhor, isso quer dizer que eu vou voltar às Escrituras, que eu vou fazer o que a Escritura está me dizendo, e o que a Escritura está me dizendo é que a língua é fogo, e é mundo de iniquidades. Quantas vezes nós viramos para a pessoa que está com a gente, passa uma pessoa na rua e a gente fala, não vou com a cara dessa pessoa, e você nunca conversou com essa pessoa. Quantas vezes você fala, não gosta daquele irmão, aquele irmão ele é muito metido, mas às vezes você não sabe o porquê que aquele irmão é daquele jeito. Uma coisa é você chegar até alguém e falar, por exemplo, olha, o irmão Tefon, ele tem esse defeito aqui, eu vejo isso aqui nele, poxa, ele podia mudar isso aqui, com o intuito de que aquela pessoa para quem você comentou esse assunto, traga para você algo que você possa levar aquele irmão, para que aquele irmão tenha uma mudança de vida.
Outra coisa é você chegar e falar assim: nossa, aquele irmão Tefon, ele é desse jeito, assim, assado, ele tem que parar com essas palhaçadas, isso aí já é fofoca. Então existe uma diferença de falar alguma coisa para edificação e crescimento e falar alguma coisa no intuito de fofoca. Nossa irmã Vanessa pregou aqui, na Alessandra, aliás, ela ontem lá no monte, ela deu testemunho e ela dizia, ela foi num determinado lugar, chegou lá, a moça não estava muito bem, começou a chorar e ela ficou ali umas 2 horas com a moça, e quando ela chegou no serviço dela, ela contou para a patroa dela o que tinha acontecido, e a patroa dela virou: olha, você foi usada por Deus para falar com aquela moça, a Alessandra. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha olhado por esse lado. Mas nós cristãos, nós que buscamos a palavra do Senhor, temos que saber que o que sai da nossa boca precisa ser bênção. Nós temos que ter essa consciência, porque se nós não tivermos a consciência daquilo que nós falamos é bênção, nós vamos maldizer alguém. Nós vamos maldizer alguém. E a palavra diz que de uma só boca procede bênção e maldição. Mas nós falamos lá em cima que alguém que não tropeça no falar é perfeito varão. Às vezes você sai do culto, o culto foi uma bênção, você recebeu do Senhor, coisa maravilhosa e tal, chega ali fora, e eu já presenciei isso ali fora, a pessoa me solta um palavrão ali fora, perdeu o que ganhou, porque não vigiou. E a palavra fala: orai e vigiai, ou é o contrário? Hein, irmãos? É vigiai e orai. A nossa boca, quando ela procede, a Bíblia fala que a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Mas aqui está falando o homem. Mas o servo do Senhor, se ele não tropeça no falar, é perfeito varão. Aqui nós estamos falando, quando fala varão, nós estamos falando varão e varoa, homem e mulher. Às vezes você chega em casa, está nervoso com alguma coisa, solta os cachorros em todo mundo e tal, xinga todo mundo, xinga os filhos, fala isso, fala aquilo, esquece que falou aquilo, e depois está na igreja, glória a Deus, aleluia e tal. Você acha que Deus está recebendo essa adoração? Seja sincero, acha que está? Sim ou não? Não está. Não está. Porque o pecado está te separando do Senhor. A palavra não nos mostra Jesus usando de palavras vãs e torpes contra as pessoas. Mas Jesus falava o que as pessoas eram realmente. Tem vezes que Jesus chamava as pessoas de hipócritas. Por quê? Porque elas pregavam uma coisa que elas não viviam. Elas falavam uma coisa que elas tinham conhecimento da lei, mas a vivência daquela palavra eles não tinham. João Batista, as pessoas julgavam João Batista, e João Batista ali pregando o batismo pelo arrependimento e tal, batizando eles nas águas, e quantas vezes João Batista chamou eles de raça de víbora. Quereis vir aqui falar isso, mas tu não vive nada disso. Paulo pregou a verdade, deixou as cartas aqui, cartas que são pregadas na igreja até hoje, até os dias de hoje, porque são atuais. E tem uma passagem na palavra do Senhor, não lembro onde é que está, que Paulo ele bate boca com Pedro. Uai, Pedro, então quer dizer que com os judeus você é de um jeito, com os gentios você é de outro? Quer dizer que você faz assim de um jeito, para um é assim, para o outro é assim, assado? Mas, em momento algum,
E agora eu quero dar um dos maiores exemplos que eu vejo dentro da palavra de Deus. No livro de Tito, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. No livro de Tito, a palavra nos diz que, abre para mim, Tito capítulo 1, versículo 9. No livro de Tito, isso aí é a versão qualquer. Deixa eu ver aqui. A palavra de Deus vai nos dizer, no livro de Judas, Judas 1:9. Pode ser qualquer versão. No livro de Judas 1:9. Ela vai nos dizer: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação, o que está escrito lá? Injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Ou seja, ele podia dizer: tu é um anjo caído, tu é isso, tu é aquilo, tal, mas ele não falou nada, ele simplesmente falou: o Senhor te repreenda. Nós muitas vezes queremos repreender as pessoas, queremos repreender os outros, mas tendo uma vida que não condiz com aquilo que nós pregamos. Aí a nossa palavra torna-se nula. E nós precisamos, irmãos, entender que aquilo que nós profetizarmos com a nossa boca é decreto, seja bênção ou seja maldição. Gênesis capítulo 1, o Senhor vai dizer: haja luz e houve luz. Vai dizer: haja isso e houve aquilo. Que haja isso e houve aquilo, e por aí, tudo pela palavra. Agora eu pergunto para você: o que você está profetizando para a sua vida? Eu não consigo não, eu não estou aguentando mais, e eu não tenho jeito não, para mim já deu o que tinha que dar, e etc e tal. Aquele lá não, para mim agora é ele Deus e tal. Realmente tem pessoas que é só ele Deus mesmo, realmente tem. Mas a pergunta que eu te faço é: há necessidade de sair da sua boca? Talvez você tenha um filho que te dá trabalho, um irmão que te dá trabalho, um pai, uma mãe que te dá trabalho, e você fala: não, meu pai e minha mãe, só Deus na causa. Se for só Deus na causa, ainda tá bom, né? Pior é se você falar. Tem gente que fala: nossa, eu comi o pão que o diabo amassou. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não comi pão nenhum que o diabo amassou, não. Se a Bíblia fala aqui, em Deuteronômio, vai dizer que bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito os filhos do teu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros e os cordeiros dos teus rebanhos. Se é Deus que está me abençoando, como é que eu vou falar que eu comi o pão que o diabo amassou? Está repreendido em nome de Jesus. Tem gente que nas entrelinhas fala isso, ganha alguma coisa: nossa, mas fulano tem tão bem de vida, podia me dar um trem melhor, me dá isso aqui. Tem pessoas que não se contentam com o que têm e amaldiçoam o que ganham. Você nunca viverá a plenitude de um relacionamento com Deus se você não entender que boa parte ou 99% desse relacionamento parte daqui, da boca, da língua. Você só viverá um relacionamento íntimo com o Senhor
quando você aprender a usar a sua boca para bem dizer e não amaldiçoar. A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto e ora ao teu pai que está em secreto, que tudo sabe, tudo vê. Você vai usar o quê? O que você vai usar? O que você vai usar? Quando você vai no hospital orar por uma pessoa enferma, o que você vai usar? A língua. Quando você vai glorificar, o que você vai usar? Então dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Porque nós não estamos num culto fúnebre, não. Nós estamos num culto pentecostal. Amém. E eu até agora não estou entendendo porque não tem ninguém glorificando aí, ué. Quanto mais glória a gente manda, mais a graça de Deus desce sobre nossas vidas. Aí você está pensando na morte da bezerra, está olhando para o menininho que está rindo aqui, ele tem que rir mesmo, ele é criança. Mas ontem lá no monte ele estava lá orando também. Do jeitinho dele, ele estava lá naquela pedra lá, estendendo a mão para a cidade lá. Glorificado é o nome do Senhor. A língua é mal incontido, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí é hora de nós pedirmos misericórdia ao Senhor, porque hoje a representatividade disso aqui, da Santa Ceia do Senhor, veio de palavras que Jesus disse: tomai e comei, este é o meu sangue, o meu corpo que foi dado por vós. E se a gente não dá um amém, concordando com isso, como é que você quer participar da ceia se você não glorifica, não está entendendo aquilo que o Senhor está dizendo para nós? A palavra do Senhor diz que o Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Muitas igrejas, nós temos conhecimento disso, muitas igrejas na Europa viraram boates, restaurantes, viraram casas de prostituição. Agora você acha que foi à toa? Eu me lembro de um caso que um pastor conta que ele chegou, ele fez um voto com Deus, se eu não me engano é isso mesmo, ele fez um voto com Deus, e ele viu uma igreja fechada, e ele pegou e foi lá nesse lugar e falou: de quem que é isso aqui? Eu vou alugar aqui para nós abrir a igreja novamente e tal. Aí o pessoal falou: nós já tentamos, dono disso aí é e ele não vai te alugar de jeito nenhum. Não, mas aonde que é? Eu vou lá. E dentro da igreja estava cheio de cadeiras de dentista, várias cadeiras de dentista lá, como depósito. A igreja virou depósito. E aí esse rapaz foi lá, chegou lá, o segurança falou assim, ele virou para o segurança e falou: eu quero falar com o dono lá de onde era a igreja e tal. Aí o segurança: qual que é o assunto que o senhor quer tratar com ele? Não, eu quero ver se ele me aluga lá. Para quê? Para me abrir a igreja. Ih, rapaz, ele não gosta de crente não. Ele não gosta de crente não e tal. Ó, rapaz, o negócio é o seguinte: Deus mandou eu vir aqui, eu vim falar com ele e eu quero falar com ele. Aí beleza, ele entrou. Deixaram ele entrar. Chegou lá, o cara sentado na cadeira, um charutão desse tamanho, fumando no estabelecimento dele, o cara podre de rico. E tinha mais um ou dois irmãos dele que estavam lá também. Ele pegou e falou assim: ó, eu vim aqui para falar para você alugar para mim aonde lá era a igreja que o senhor comprou lá e tal. Eu quero pedir para o senhor alugar para mim, que eu quero abrir a igreja de novo. Aí o cara: você é que é isso? Você acha que eu vou alugar, rapaz? Você é macumbeiro, eu não vou alugar nada não. Não, mas o Senhor mandou eu vir aqui, o Senhor falou para mim que você vai ceder. Não, eu quero, você quer dar os 5 mil de aluguel, vamos dar um exemplo aqui. Aí o cara: não, tá muito. Não, mas o senhor vai alugar para mim no preço justo e tal.
Porque Deus falou para mim vir aqui. O meu Deus não é Deus de brincadeira não. E Deus está mandando eu falar para o senhor o seguinte: se o senhor me ceder aquele espaço lá, Ele vai agora curar a tua filha que está entrevada numa cadeira de roda. E aí aquele camarada olhou para os irmãos dele, porque esse pastor que foi lá não sabia de nada disso. E o Espírito Santo falou. Ele pegou e falou assim: se o seu Deus curar a minha filha... Peraí, como é que você sabe que eu tenho uma filha assim? Eu não sei, o Espírito Santo acabou de falar no meu ouvido aqui. E o Senhor falou para mim que se você me ceder aquele espaço lá, Ele vai curar a tua filha. Mas vai curar minha filha quando? Quando eu não sei, mas que Ele vai curar é agora. E eu vou orar agora aqui, e depois você procura saber. E ele fez uma oração, e aquele pai ligou para a casa dele, falou, pediu para falar com a filha dele, falou: pai, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou em pé. Eu estou em pé, eu não sei, eu senti as minhas pernas, eu senti força nas minhas pernas aqui agora, e eu estou em pé, pai. E aquele homem caiu em choro, e aquele homem falou: toma a chave, aquele lugar é teu. E aquele macumbeiro se converteu a Jesus Cristo. Mas houve o que ali? Poder da palavra. A mesma boca que amaldiçoa é a mesma boca que bendiz. Então nós temos que ter a coragem de abençoar ao invés de maldizer. Tem pessoas que você fala para elas assim: olha, Jesus te abençoa. Que Jesus me abençoa o quê, pai? Jesus não está abençoando nem o país, vai abençoar eu. Tem pessoas que renegam a bênção de Jesus. A palavra do Senhor fala que quando nós chegamos numa casa e nós falamos que a paz do Senhor esteja neste lugar, se houver alguém de paz dentro daquela casa, a paz permanece. Mas se não tiver ninguém de paz naquela casa, aquela paz vai embora junto com você. Mas para a paz permanecer ali, tem que ser dado o comando que a paz de Jesus Cristo esteja nesta casa. Tem que ser falado. Eu não concordo, eu acho extremamente esquisito esse negócio de gente que ora assim, ó. Vai orar desse jeito de madrugada para você ver se você ora. Com 30 segundos você está dormindo. Com 30 segundos você está dormindo. Ontem eu falava lá no monte. Monte não é lugar só de nós orar, é lugar de clamar. E lugar de clamar é lugar de gritar, é lugar de buscar intimidade com o Senhor, é caçar um canto e se rasgar diante de Deus. É lugar de se rasgar. As grandes, boas e grandes experiências que eu tive com o Senhor foi no monte, no escuro lá no monte, aonde eu não estava nem aí para quem estava do meu lado, eu estava me rasgando diante do Senhor. Agora, nós fizemos uma caminhada ontem. Nós não, né? Porque eu fui de carro. Mas os irmãos fizeram uma caminhada ontem. Mas nós oramos lá. Buscamos a face do Senhor. E se você tiver saído de lá do jeito que você foi, a caminhada que você fez só serviu para a sua saúde. Não mais nada. Se você não tiver ido lá para buscar a face do Senhor e aprender que existe um lugar de orar, existe um lugar de orar e coisas que nós oramos no nosso íntimo, mas existem guerras espirituais que têm que ser faladas. Quando nós estamos guerreando pela nossa cidade, não adianta eu ficar aqui, não, é guerra, é vestir armadura, é empunhar espada, escudo, é ir para cima mesmo do mundo, no mundo espiritual, é cair para dentro da guerra mesmo. Gideão, quando ele circula Jericó, né? É Jericó que ele circula? É, não é? Quando ele circula lá as muralhas de Jericó, tem até um hino que fala: cantos e buzinas Gideão tocou, e com 300 homens que Deus preparou, ao som das buzinas o povo gritou. E quando o povo gritou, o que aconteceu? As muralhas, buf, no chão. Aqui nós vemos um exemplo de obediência e um exemplo de autoridade.
vai expulsar um demônio, chega ali, toma uma tapa no meio da cara, perde até o rumo de casa. A autoridade se mostra também pela entonação de voz. Não é briga, é autoridade. Jesus, quando chegou aquele chicote lá naqueles povo que estava vendendo lá, Jesus chegou lá, olha, você podia sair daqui agora? Você podia sair, porque sabe como é que é, né? Você não pode ficar aqui não. Jesus chegou com a chibata e vápido aqui, vápido ali e tal. E a casa de meu pai não é casa de comércio não. Você acha que ele chegou falando baixinho? Você acha que ele chegou com autoridade? Ó, a casa do meu pai não é casa de comércio, não é casa de vender isso ou aquilo não. Nós, quando nós fazemos algum evento para a igreja, para a gente poder arrecadar, quando nós fazemos feijão tropeiro, feijoada, nós fizemos isso aqui dentro da igreja? Não. Aqui é lugar disso? Não. Não é lugar disso. Tem outros lugares que faz problema deles, aqui não é lugar disso. Nós temos a nossa casa, temos o ambiente que nós podemos usar e tal, mas a casa do Senhor é a casa do Senhor, é lugar de glorificação, é lugar de nós glorificarmos, lugar de nós dizermos: santo é o Senhor, digno é o Senhor de toda a honra e toda a glória, a Ele a honra, a glória e o louvor. Quanto mais nós glorificamos, mais a graça do Senhor ela vem sobre nós. E a palavra diz em Deuteronômio: o Senhor fará de ti cabeça das nações e não cauda. Nós seremos olhados não assim, mas nós que olharemos assim. As pessoas vão olhar para nós não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós somos abençoados por Javé. Aleluia, decanta lá, baná. E para nós encerrarmos, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Essa é uma reflexão para a tua vida, para a minha vida. Acaso da minha boca pode sair o que é doce e o que é amargo? Se nós temos que entender uma coisa: edificação, consolação e exortação. A palavra fala disso. E o Senhor nos usa nessas três áreas. Vai ter dia que vamos pregar aqui para a edificação. Vai ter dias que vamos pregar aqui para a consolação. Mas vai ter dias também que vamos pregar aqui para a exortação também. E tal. Às vezes o Senhor vai usar de uma profecia para exortar a igreja toda, para falar com a igreja inteira. Nessa noite o Senhor está nos dando aqui e falando com nós em duas frentes: seja obediente e guarde a sua língua dentro da sua boca, use-a para bem dizer e não maldizer. O Senhor está falando com nós aqui duas coisas que estão entrelaçadas: obediência e glorificação. Obediência e santificação. Obediência e palavras que vão abençoar. O Senhor está falando isso conosco nessa noite. O Senhor está mostrando para você que se você for obediente, tem inúmeras bênçãos para você. Mas todas essas bênçãos, e aí nós voltamos ao que eu sempre falei aqui, há 5 anos eu venho falando isso aqui: a Bíblia é um livro de condição para concessão. Não venha achar que se você não cumprir o que está na palavra de Deus, você será abençoado. Não vai ser. Deus não é mentiroso. E por não ser mentiroso, a gente tem que entender isso. Amém? Amém. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a obediência seja algo que esteja nas nossas vidas.
a todo tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, Senhor maravilhoso. Grande é o Senhor dos exércitos. Nessa noite, tem que estar ligado aí. Desliga a base. Nessa noite, que nós venhamos a entender quão grande é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande é o nosso Deus. Aleluia. E a Ele a honra, a glória e o louvor. Aleluia. Deus soberano sobre todas as coisas. Aleluia. A partir de agora nós vamos partir para a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Quero chamar aqui o cooperador Maciel, presbítero Tefon, que é à frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.